Oi, gente, tudo bem com vocês? Adivinhem só quem está apta novamente para ir para os Estados Unidos? É! Pois bem, hoje eu vim aqui contar para vocês como foi a minha experiência tirando meu visto de turista depois de ter sido au pair nos Estados Unidos. Bom, em 2019 eu tirei o meu visto J1, que é o visto de trabalho e também de estudo, que me permitiu ser au pair lá nos Estados Unidos. E em 2022 eu voltei para o Brasil e esse ano, em 2024, eu tirei o meu visto B1, B2, que é o visto de turista. Então, faltando um mês para completarem 2 anos que eu havia voltado para o Brasil, eu decidi tirar o meu visto. O primeiro, quem organizou pra mim foi a agência de viagens, a CI, inclusive meu visto tá até com a capinha deles ainda. E o segundo, quem organizou pra mim foi o meu irmão. E o primeiro eu fiz em Brasília e o segundo eu fiz em São Paulo. Então, se a gente for fazer uma comparação dos dois lugares, São Paulo é extremamente lotado, tem muito mais gente do que em Brasília. Então, eu achei em Brasília bem mais tranquilo do que dessa vez. Essa segunda vez, eu e meu namorado fizemos juntos o nosso visto e na hora que nós fomos preencher as informações que eram necessárias ali para fazer a aplicação do visto, a gente colocou como se fôssemos família, para que nós pudéssemos fazer a entrevista juntos, né? Para que não tivesse de um dia ser um dia ser outro, sendo que nós já estávamos viajando juntos e, né, saímos do Mato Grosso até São Paulo, então é um percurso grande e nós precisávamos ter certeza que nós faríamos juntos. E nessa questão foi tudo ok, tá? Então, na hora de preencher, fiquem atentos para preencher com todas as informações verídicas, tá? E para que não se confunda com nenhum dos seus dados. Basicamente, nós dividimos em 2 dias. Então, o primeiro foi no CASV e o segundo nós fomos no consulado. Então, o primeiro dia é bem tranquilo. Lá no CASV não tem muita necessidade de você chegar horas de antecedência, porque é tudo com horário marcado. Mas é claro que você não vai também chegar atrasado, né? Então, chega pelo menos uns 30 minutos ou 1 hora antes do seu horário, mas eles vão chamando pelo horário. Então, o pessoal das 9 horas. Daí você entra lá na fila e basicamente você vai mostrar o seu passaporte e aí você vai cadastrar a sua biometria e tirar foto. Então é algo bem rapidinho, não precisa nem se preocupar. O segundo dia, que é no consulado, também é por horário marcado. E também é importante que você chegue, né, no horário certo, mas lá tem muito mais gente e o processo é um pouco mais demorado porque é o dia da entrevista. Então é o dia que eles vão fazer todas as perguntas possíveis e também é o dia que você tem que levar todos os documentos que você tiver, tá? Então, documentos que comprovem que você tem vínculo aqui com o Brasil. Então, se você tem alguma coisa no seu nome, algum terreno, alguma casa, coloque, leve os documentos tudo certinho, leve documentos de que você trabalha, de que você tem esses vínculos, porque, na verdade, o que eles querem saber é se você vai para os Estados Unidos e se você vai voltar para o Brasil. Então, se você não tiver muito vínculo, as possibilidades do seu visto ser negado, eles são bem maiores, tá? Então, levem todos os documentos possíveis, mesmo se eles não peçam para você nenhum deles, tá? Então, por exemplo, no meu caso e do Matheus, eles não pediram nenhum documento, mas a gente tava lá com as nossas pastinhas com tudo bem organizado. Então, lá em São Paulo, basicamente, eles chamam pelo horário e aí você entra, né, pela grade que tem lá, e você espera em um banquinho, e aí depois você entra em uma fila, e aquela fila basicamente é uma fila só para você chegar até um grupo lá de pessoas, para você mostrar o seu passaporte, mostrar o documento, e aí depois você entra em uma outra fila, para daí você passar pelo raio-x, para, né, passar por todo aquele sistema de segurança, e aí depois você entra em uma outra fila, para que você possa fazer de fato a sua entrevista. Então eu lembro que em Brasília, o lugar que você esperava para fazer a entrevista, você ficava sentado, eles chamavam pelo nome, era bem mais tranquilo porque era menos gente, mas ali em São Paulo é uma loucura, tem muita gente mesmo, muitas pessoas, e na hora que você entra, assim, na fila pra fazer entrevista, eu pelo menos vi algumas pessoas saindo chorando, e aí eu já comecei a ficar um pouco nervosa, né, que eu falei, meu Deus do céu, eu preciso muito tirar esse visto, porque eu quero muito visitar a minha host family, os meus amigos lá nos Estados Unidos, e se não der certo, e eu já gastei um monte pra tirar o visto, porque é um valor, né, razoavelmente bem alto, bem caro, e já gastei pra ir pra São Paulo e eu não quero ficar sem visto. Começou aquele desespero na minha mente e o Matheus, calma, vamos com calma, vai dar tudo certo.
E aí ficamos na fila. Então eu acho que no total, assim, da fila da entrada lá da cerca, né, até fazer a entrevista, eu acho que foram quase 2 horas em pé de espera. Então aconteceu da seguinte forma: eu e o Matheus ficamos na fila e assim que chegou a nossa hora, né, de ser entrevistados, nós nos aproximamos, né, falamos bom dia, e o que separa a gente do entrevistador é basicamente um vidro, né, e tem aquele microfone, e aí ele pediu os nossos passaportes e também pediu para que a gente colocasse a nossa biometria. E aí assim que ele finalizou essa parte, ele olhou para mim e aí ele perguntou em inglês: então você foi au pair nos Estados Unidos? E aí eu só... Yes, I was. E porque assim, geralmente, visto de turista, eles não perguntam em inglês, de uma forma geral, né? Geralmente eles vão falar mesmo em português. Mas pelo fato de eu já ter sido au pair, ele já chegou em inglês pra mim. E aí ele perguntou quando que eu fui pra lá. E aí eu falei em 2019. E depois ele perguntou quando que eu voltei. E aí eu falei em 2022. E aí nesse momento ele começou a olhar com uma cara de desconfiado. E aí ele começou a anotar algumas coisas. E aí eu saquei o que ele, né, entendeu. Porque assim, o intercâmbio de au pair, ele é de 1 a 2 anos. A partir desse período, você está aí legal no país. Mas eu fiquei 3 anos por conta da pandemia. Então, o período que eu estava lá, eu estava legalizada, porque foi uma extensão do próprio programa do au pair, né, do próprio governo americano, por conta da pandemia. E aí, na hora que eu entendi, eu percebi que ele falou, então ela ficou ilegal. E aí eu expliquei, eu falei, não, então, eu fiquei de 2019 a 2022 por conta da pandemia. Então a gente teve a extensão de mais um ano. Aí eu já percebi que a cara dele mudou um pouquinho. Aí ele continuou perguntando em inglês o que eu fazia da vida. Eu falei que era professora. E aí ele perguntou se o Matheus era meu namorado. Eu falei que sim. E ele perguntou se ele falava inglês. E aí ele entendeu. E ele falou que não. E ele realmente não fala inglês. Mas ele entendeu a pergunta dele. E aí ele falou que não. E aí nisso o moço começou a perguntar em português pra ele. Aí ele perguntou pro Matheus o que ele fazia, né? Qual que era o trabalho dele. Quantos que ele ganhava. Se ele já tinha ido pro exterior anteriormente. E... eu acho que foram essas as perguntas. E aí ele foi escrevendo, foi digitando. E aí o Matheus me olhou assim, tipo, né, e os documentos. Daí eu falei pro moço, eu falei, você quer algum documento dele? Não, não precisa. Daí ele olhou pra mim novamente, daí ele falou, você ensina o quê? Aí eu falei, eu sou professora de inglês. Aí ele continuou escrevendo algumas coisas, daí ele falou assim, o visto de vocês foi aprovado, vai chegar não sei quando, enfim, né, foi aquela parte final. E eu bem assim... ok, thank you, né? Fingindo tranquilidade. Na hora que eu saí de lá, meu Deus, eu só queria gritar de tanta felicidade que eu tava. Assim que eu saí de lá, a primeira coisa que eu fiz foi ligar pras minhas kids, pra minha família, e a gente ficou muito feliz, a gente foi comemorar no Paris 6, e foi, assim, um dia memorável, mas ao mesmo tempo dá aquele friozinho no coração. Eu sei que para as meninas e meninos que já foram au pairs, muitas das vezes a gente tem aquele receio do nosso visto ser reprovado, pelo fato das pessoas às vezes pensar que, tipo, por que ela quer voltar? Ela quer ficar lá, né? E, óbvio, esse não é o meu objetivo. Mas dá aquele receio e graças a Deus que o visto foi aprovado, deu tudo certo. E agora é só se organizar para ir para os Estados Unidos novamente e eu estou muito feliz. Então é isso, pessoal. Essa foi a minha experiência, tá? Foi bem tranquilo. E outra coisa, todo mundo tava falando que estava tendo dificuldade para agendar os horários, né? Porque tava muito lotado. E por incrível que pareça, a gente conseguiu de uma forma um tanto quanto rápida. Então, se eu não me engano, foi em maio que a gente agendou para julho. Então, a gente já conseguiu vaga ali bem rapidão. A gente não teve que esperar, igual muitas pessoas falam, eu tive que marcar para daqui 1 ano. Não, o nosso foi bem tranquilo. Então, graças a Deus, deu tudo certo. E é isso, gente. Beijo e até o próximo vídeo.